a intercessão. Obrigado a todos aqueles que fazem este culto acontecer. Amém? Quantos são gratos por isso? Então, só uma salva de palmas para eles. Só um. Yes. Recebe aí, é para ti. É para ti. Epá, meu pai do céu, eu vim com uma alta espera, as palmas são meio adormecidas. Uma salva de palmas para ele. Glória a Jesus, pá. Obrigado, é? Obrigado, é para vocês, maravilha. Glória a Deus, nós temos que ser gratos. A Bíblia diz que temos que ser gratos em todas as coisas. Nós somos gratos pela vossa vida. Bem, antes de partilhar convosco a mensagem de Deus, a palavra do Senhor, eu gostava só de partilhar convosco aquilo que aconteceu nesta missão. Como vocês sabem, nós estivemos em Rondônia, mais propriamente na cidade de Ouro Preto, e juntamente com o pastor André, meu fiel companheiro nesta missão, cujo a honra tem que ser dada, e o pastor foi realmente uma grande bênção, foi realmente uma pessoa poderosa. Nós gostaríamos de falar um pouco sobre aquilo que aconteceu lá naquela cidade. Amém? Quantos estão curiosos por saber? Fizemos questão de lançar uma nova série, não é? Da Luís Flix, mas foi realmente um tempo muito abençoado, os irmãos nem têm noção do quanto foi poderoso nós lá estarmos de forma pessoal e de forma ministerial, ok? E tudo isso que vocês puderam ver através das redes sociais, eu quero-vos dizer que o objetivo de reproduzir ou gravar todas aquelas histórias foi com o objetivo de abraçar toda a igreja nesta missão, dar a conhecer detalhadamente tudo aquilo que estava a acontecer desde o início até ao fim dela. Eu penso que nós o tínhamos conseguido trazer até vós um pouco daquilo que aconteceu lá. O nosso objetivo com a nossa ida a Rondônia, mais propriamente a Ouro Preto, foi edificar a vida dos irmãos, levar a visão da igreja aos irmãos. Os mesmos já estavam connosco, já se tinham aliançado a nós há cerca de 1 ano e meio, por aí, mas faltava afirmar, faltava os pastores estarem lá e confirmar essa visão para com os mesmos e junto do seu povo e também para com a cidade. Como alguns de vocês devem de entender, no tocante à cultura do país e à cultura religiosa, é necessário a presença dos pastores, segundo eles, os presidentes, não é? Para que haja uma afirmação maior, uma maior credibilidade da igreja, da comunidade unânimes lá, era necessário a nossa presença. E assim fomos. Fomos com o objetivo de estar com os irmãos, passar a visão, fazermos o impacto, edificarmos os irmãos no tocante à liturgia do culto, aos procedimentos do culto e também à forma como nós unânimes trabalhamos, amando, capacitando, instruindo e acreditando sempre que, independentemente da condição com que os irmãos cheguem, nós acreditamos naquilo que eles se podem tornar. Amém? Independentemente da condição que os irmãos cheguem à igreja, nós acreditamos no potencial em que eles se podem tornar. Sendo uma cidade onde os usos e costumes estão bastante enraizados, não é? Digamos, só em Ouro Preto existem 50 e tal Assembleias de Deus, só Assembleias de Deus, 37 mil habitantes, 50 e pouco Assembleias de Deus, mais outras igrejas que existem, 140 no total. Então, só para entenderem, em 37 mil habitantes, 140 igrejas existem ali. Mas existe uma cultura de usos e costumes muito grande. Então, os nossos pastores lá, o pastor Tiago e a pastora Aquilo, ainda tinham algumas áreas em que precisavam de ser trabalhadas. Inclusive, começar a vestir a worship, não é? Então, colocámos o pastor Tiago, que ele já vinha lançado, a vestir calça rasgada, ténisinho e t-shirt. Não, brinco. Como vocês puderam ver também, para além disso, de ajudarmos os pastores, fizemos altas reformas na igreja. Como vocês puderam ver, o antes e o depois. A igreja passou a ser a igreja da parede preta. Amém? Fizemos lá, juntamente com as ofertas que os irmãos puderam doar daqui e outras igrejas que puderam abençoar, colocámos uma porta de vidro, e como vocês sabem, as coisas são bastante caras e o material para fazer as obras lá em Ouro Preto é muito difícil de encontrar. Mas graças à vossa ajuda, à ajuda de todos os irmãos
de todos, inclusive a nossa igreja em Madrid e outras denominações, quer em Portugal, quer no Brasil, nós conseguimos fazer todas essas obras. Amém? Então fizemos as obras tanto no auditório, a porta de vidro, um hall de entrada semelhante àquele que nós temos. Pintámos as paredes, ok, da igreja. Fizemos algumas paredes também na sala das crianças e demos um maior conforto e beleza à nossa comunidade. Amém? Então nós queremos agradecer. Quer chamar o pastor André? Possa também falar um pouco sobre aquilo que aconteceu. Queremos agradecer a vossa ajuda, as vossas intercessões, as vossas colaborações. Realmente foi muito precioso para eles. O pastor André vai falar um pouco, se é que eu já não falei tudo. Já falou tudo, né? Paz, igreja. Foi muito bom estar lá, né, representando a nossa comunidade aqui e o corpo de Cristo também, fazendo a obra do Senhor. E foi edificante para mim também fazer esse trabalho ali, porque nós vimos a recepção dos irmãos, foi impactante. Não sei se vocês acompanharam a nossa recepção. Foi até meio constrangedor. Mas nunca tinha tido uma recepção dessa. Mas, pela glória de Deus, os irmãos recepcionaram. Eita! Eita Deus! Foi uma recepção muito forte, impactante. E nós ali, com algumas dificuldades, analisando tudo com pouco recurso, mas para a glória de Deus, conseguimos fazer parte do trabalho. Ainda falta que nós vamos fazer no nome de Jesus, juntamente com você. Olha para o seu irmão e fala, com você. Porque nós somos a unidade aqui, né? E unidos somos mais fortes. Precisamos colocar ainda as cadeiras na igreja, modificar as cadeiras. Já fizemos o orçamento, diretamente da fábrica. E urgentemente precisamos colocar um projetor novo na igreja também lá em Rondônia. Os irmãos lá, as entradas são muito poucas, irmãos, porque lá o ganho não é muito. Então eles necessitam da nossa ajuda e da nossa unidade, né? Estamos ligados já em Cristo. Dentro em breve estaremos lá novamente, no nome de Jesus, para colocar as cadeiras e colocar o projetor. Amém? Precisamos também o ar-condicionado na sala das crianças. Falta um ar-condicionado. Fizemos 2 salas, era uma, agora são 2. Já tem um ar-condicionado em uma das salas, falta em outra sala também. E nós vamos deixar aquilo igual a nossa igreja aqui, porque eles merecem, tá bem? Então, os irmãos trabalham também com o coração na obra. E somos unânimes. Amém? Glória a Deus. Foste uma bênção. Irmãos, eu sei que vocês puderam ver, acompanharam, eu ia dizer alguma, mas foi muita coisa a nível gastronómico. Alguma coisa. Mas eu quero-vos dizer, acompanharam alguns episódios desta série a nível de visitas e passeios que nos presentearam e que nós nos fizemos presentes nesse lugar. Mas eu quero-vos dizer que aquilo que nos mais marcou a mim e ao pastor André naquele lugar, apesar de o X-Tudo ser o melhor do mundo, a pizza ser fantástica, a feijoada, a calabresa, tudo isso, todas aquelas frutas, os sucos, o churrasco, a picanha, a maminha, tudo ser fantástico, as belezas, as cachoeiras, as onças, os sucuris, tudo isso ser tudo uma bênção. Eu quero-vos ser tudo uma bênção. Eu quero-vos dizer que aquilo que nos mais marcou foi mesmo estar com os irmãos. Foi muito, muito. Há uma música só nós dois é que sabemos. E é verdade, foi muito, muito a honra.
Foi muito impactante. Foi muito impactante. A entrada, a saída, aqueles pés lavados, só pensar, meu Deus, agora vão descalçar. Será que cheira a chulé ou não? Foi muito impactante, comemos muito, passeámos, mas aqui, o carinho e a honra, a sede e a fome com que eles tinham de receber aquilo que nós tínhamos para dar, aquela BR, meu Deus, só a graça de Deus para andar. Só as minhas ancas é que sabem dizer o que é que... As nossas, né? Aquela estrada de chão, só elas é que podem dar testemunho daquilo que foi o sofrimento, a sofrimência para chegar até aquele lugar. Nós desejávamos o Natal, Porto de Galinhas, Deus fez. E foi muito forte a honra, e é isso que eu trago de lá. Nós levamos para lá recursos materiais, mas trazemos de lá honra. Nós levamos para lá recursos, mas trazemos de lá honra. Honra. Levamos para lá bens materiais e trazemos lá honra. Honra, o que é honrar. E é isso que nós queremos entregar à igreja. Nós suprimos uma necessidade material e eles suprem uma necessidade espiritual, honrar. E nós temos que trazer de volta esse sentimento, essa postura de honra. Não estou a falar de bajulação, não estou a falar de presentear com festas, com confetes, não estou a falar de luzes, abraços, estou a falar da real honra que agrada a Deus. E é isso que eu trago de Rondônia para vocês. Vamos passar um vídeo aí que eu pedi à multidão. Contribuíram para esse tempo aqui. Agradecer toda a liderança por cada palavra liberada sobre nós, por toda a intercessão, e de forma especial queremos agradecer ao nosso pastor Luiz, que juntamente com o pastor André estiveram aqui nesse tempo de missão. Foi um tempo poderoso, um tempo totalmente edificante para as nossas vidas aqui. Olá, graça e paz. Estamos aqui para expressar a felicidade e gratidão por tudo que Deus tem feito. Agradecer a vinda do nosso pastor Luiz, juntamente com o pastor André, né? Com um tempo de alinhamento, de crescimento, de consolidação, por tudo que Deus tem ainda a fazer em Unânimes Rondônia. Somos gratos por tudo, por todos que intercederam e ofertaram nesta obra. Somos unânimes! Somos unânimes! Somos unânimes! Somos unânimes! Somos unânimes! Somos unânimes! Glória a Deus. Sem mais delongas, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 28. Pus o meu tempo a contar agora. Mateus capítulo 8, versículo 28. E o tema da mensagem de hoje será verdades incontestáveis. Diga assim comigo, verdades incontestáveis. É impossível contestar, negar as verdades que eu vou citar nesta manhã. Amém? É impossível a qualquer ser vivente ou espiritual contestar as verdades que eu vou citar nesta manhã. Então, em nome de Jesus, tome posse destas verdades. Você vai ficar, talvez, perplexo, atónico com esta mensagem, ou de quem as proferiu. Mas eu quero te alertar e sensibilizar para o facto de, independentemente de quem as proferiu, não deixam de ser verdades. Que Deus é todo-poderoso e usa quem quer, onde quer, em qualquer momento, para falar de si mesmo. Amém? Amém? Glória a Deus. Quantos estão preparados? Quem já abriu a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 28 a 29? E a palavra do Senhor diz: e tendo chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos,
saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Repito, versículo 29. E eis que clamaram, disseram, pregaram, citaram, proferiram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, damos-te graças pela tua palavra, Senhor. Nós sabemos, entendemos que ela é uma espada de 2 gumes. Pai, nós entendemos o poder da mesma sobre as nossas vidas. Então vem com a tua palavra trabalhar o nosso coração. Ajuda-nos a entender estas verdades citadas neste texto. Dá-nos capacidade para discernir, Senhor, para entender a tua palavra. Quebranta os nossos corações, que eles sejam como terra fértil e do céu seja enviada, Senhor, uma semente maravilhosa que irá brotar em nosso coração. Pai, árvores lindas, maravilhosas, irão dar bom fruto para a tua honra, tua glória. Amém. Amém? Meus amados irmãos, é impressionante neste texto, é impressionante ver como Deus revela, manifesta a sua sabedoria. E nós podemos ver à luz deste texto essa sabedoria revelada. Sabedoria que tem o objetivo de quê? De ensinar a sua igreja as suas doutrinas. E neste pequeno texto nós podemos encontrar um rico conteúdo doutrinário. Diz assim comigo: rico conteúdo doutrinário. Porque de nada vale nós termos conhecimento sem entendermos a doutrina do Senhor. Doutrina bíblica. E é à luz deste texto que eu quero passar para vós, ok? Este conteúdo. É à luz deste texto que eu quero passar para vós toda esta sabedoria que Deus, através da sua palavra, deixa implícito estas doutrinas. Nós, ao estudarmos a palavra de Deus e olharmos para principalmente para o livro de Atos, nós entendemos que, e lemos cerca de 30 vezes que os discípulos pregavam com poder a palavra de Deus. Eu quero que você entenda aquilo que eu estou aqui a fazer hoje e aquilo que você veio aqui fazer hoje. Escutar a pregação de Deus, uma pregação da palavra de Deus. Porque é importante você entender aquilo para o qual Deus o convocou a fazer hoje. Porque se você estiver aqui somente para ouvir historinhas, continhos, esperar que a sua alma seja massageada, você vá com uma motivação superficial para casa, esqueça, não é esse o objetivo. O objetivo de Deus é que você ouça a poderosa pregação de Deus nesta manhã. Porque não é uma história de um pastor, não é um testemunho do pastor, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus em Atos fala que eles pregavam com poder. Pregavam com poder, mas também havia uma comitiva, existia um auditório que escutava a pregação dada com poder. E é para esse auditório, para esse povo que eu estou a pregar. Pessoas famintas e sedentas por ouvir a palavra de Deus. Amém? Uma realidade nos dias de hoje que nós devemos também entender e esperar que aconteça com a máxima urgência. É um avivamento da igreja. E quando falo da igreja, não falo do templo, não falo no plural, falo igreja, você e a sua casa. Necessitamos com urgência de um avivamento. E que avivamento é esse? Um avivamento bíblico, à luz das Escrituras, com base na palavra de Deus. Um avivamento bíblico não só se reflete em nós, mas na nossa casa, na nossa rua, nos nossos bairros, nas nossas cidades e por aí em diante.
À luz da história, nós vimos que os grandes avivamentos que aconteceram na Europa não tiveram só um impacto no singular, mas vimos ruas cheios do Espírito Santo, vimos cidades cheias do Espírito Santo, vimos países cheios do Espírito Santo, vimos um avivamento que se alastrou por toda a Europa, verdade ou não? E por todo o mundo. E é esse avivamento que Deus quer em nós. Deus não quer que nós aprendamos ou vivamos através de doutrinas mortas. Deus não quer que nós vivamos através de um conhecimento limitado, mas pleno da palavra de Deus. Nós não somos meros citadores de versículos. Nós vivemos os versículos. Entende? Existe uma grande diferença entre você conhecer a palavra e viver a palavra. E quem vive a palavra tem a capacidade de levar esse verdadeiro avivamento à sua terra, à sua cidade, aos seus amigos. Então, mais do que nunca, nós precisamos de pregadores que tenham vida e vida em abundância. E pregadores não se limitam a um espaço, a um púlpito feito por homens, mas um púlpito feito por Deus, que é o planeta Terra. Entende? Precisamos de pregadores ungidos. E quão bom, quão agradável foi nós vermos esta sexta-feira na vigília, pregadores, adolescentes, jovens, que manifestaram aqui o seu conhecimento e a sua adoração a Deus. E uma nova geração nós vemos que se está a levantar, ou já se levantou, para pregar. Mas é uma geração que não se limita a pregar para X pessoas que estão condicionadas a um espaço. São pregadores que serão lançados, levados, que cumprirão o ID além das paredes. Entendem? O grande potencial de um pregador não se é visto num púlpito, numa plataforma. O grande potencial do pregador se revela nas ruas, na sua casa, na sua vida. E é isso que eu quero falar hoje. Então precisamos de pregadores vivos, ungidos, poderosos, para que possam impactar pessoas que outrora ou hoje mesmo estão aqui mortos espiritualmente e precisam ser ressuscitados. Estão cegos espiritualmente e precisam voltar a ver. De alguma forma estão aleijados espiritualmente e precisam de ganhar ânimo, força, levantarem-se e andarem. Amém? Mas olhemos para o contexto histórico desta passagem. Jesus viajou de barco com os seus discípulos por uma cidade chamada Gadara. E a determinada altura Jesus encontra um homem possuído por demónios. E nesta passagem nós vamos ver uma narração. O demónio, aquele homem que estava possuído, vai ter um discurso para com Jesus. Vai narrar, vai declarar algo muito importante. E Jesus, ao encontrar-se com esse demónio, entende que há uma necessidade deste homem ser liberto. Mas antes de ser liberto, ele diz algo poderoso. O pai da mentira, Satanás, o diabo, na sua ignorância, revela aos seus filhos quem Jesus é. E nesta manhã nós temos que entender muito rapidamente, urgentemente, quem Jesus é nos dias de hoje para nós. Se nós iremos fazer uma comparação com este homem que estava endemoniado, se temos a mesma revelação ou não, se entendemos o poder de Jesus ou não, se percebemos a influência que Jesus tem nas nossas vidas, sim ou não. Pois eu quero te dizer que este homem endemoniado tinha essa noção, tinha esse conhecimento. Então nós, Igreja de Deus, temos que saber também. Então é neste discurso que Satanás, o diabo, este homem endemoniado, vai discursar, vai pregar, vai anunciar quem é este Jesus Cristo em quem nós cremos. Ele vai citar, e é o tema da mensagem de hoje, verdades que são totalmente incontestáveis. Amém? Então vamos ver algumas verdades que este homem possuído, este demónio revela. Primeira verdade, o demónio revela a doutrina da separação. Será que nós temos entendido esta doutrina? Será que nós entendemos esta doutrina? O que é a doutrina da separação? Então, o demónio vai ensinar sobre o quê? Sobre o que é santidade. Eu não estou a dizer que o demónio está a pregar, não, tens que ser santo.
não, crente, cristão, não, eu não estou a dizer que o diabo está incitando a igreja a ser santo, mas no seu discurso, ele salta à vista e deixa saltar à vista o quanto nós temos que ser santos. Ele diz, o que temos nós contigo. Eu, trevas, nada tenho a ver contigo, Jesus, que és luz. Nós, cristãos, não temos nada a ver contigo, trevas. E é isso que fica implícito. Eu não estou aqui a dizer que o demónio está a querer o bem da igreja, que está a querer o bem dos santos, dos novos convertidos. Não, ele não está a querer isso, mas ele deixa explícito a doutrina da separação. Que temos nós contigo. É o que ele diz. O demónio olha para Jesus e diz, o que é que eu tenho contigo, Jesus? Eu não ando na mesma esfera, eu não ando de acordo com aquilo que tu fazes. Eu sou totalmente diferente de ti, Jesus. O que tens tu a ver conosco? Tu és luz, nós somos trevas. Jesus, tu és santo, tu és justo, tu és luz. Tu és salvação, tu és tudo, mas nós não. Nós somos caídos, nós somos injustos, nós somos trevas. E tu, Jesus, não fazes parte de nós. É isso que Satanás, que o diabo, o demónio está a deixar implícito neste texto. Está a dizer para os dias de hoje, para as nossas vidas, que nós nada temos a ver com as trevas. Que nós fazemos parte de outro ciclo. Que nós ocupamos outra esfera espiritual. Que temos nós contigo. Está-nos a dar verdadeiros traços da doutrina da separação. E a questão é, será que nós entendemos essa doutrina? Para que haja, como eu disse inicialmente, para que haja realmente um grande avivamento, nós temos que perceber que estamos separados deste mundo. Que não fazemos parte das trevas. E nada que as trevas fazem parte. E reparem que os demónios sabiam fazer a distinção entre a luz e as trevas. O demónio diz que temos nós contigo. Agora a grande questão é, será que a igreja sabe fazer essa distinção? Que temos nós contigo vícios. Que temos nós contigo murmuração. Aparta de ti murmuração. Aparta de ti vícios. Aparta de ti lascívia. Aparta-te de mim. Tudo isso das trevas. Apartem-te. O demónio sabia qual era a sua condição. Ele dizia, parafraseando, não é? Que temos nós contigo. Nós somos trevas. Nós somos anjos caídos. Nós somos demónios. Nós somos teus opositores. Nós somos teus adversários. Tu és luz, Jesus. Tu és justiça. E nós não temos nada a ver um com o outro. Chega a ser um pouco vergonhoso, muitas vezes, nós entendermos que esta criatura sabia fazer distinção entre a luz e as trevas, e a igreja não o sabe muitas vezes. Ezequiel capítulo 22 versículo 26 diz o seguinte: os seus sacerdotes, homens que têm a missão de levar o povo até Deus, conduzir o povo de Deus, o que é que eles fazem? Transgridem a lei, a minha lei, e profanam as minhas coisas santas. Os sacerdotes, os líderes, os pastores, os obreiros, os diáconos, os santos, os separados, transgridem a minha lei. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Vamos colocar um panorama fora do templo, fora da igreja. Sair à noite. Não fazem diferença se bebem mais uma cervejinha, se bebem mais 2 ou 3. Na relação com as suas esposas, o casamento, o matrimónio. Você faz distinção, homem, entre o que é santo e o que é profano. Você que é casado, na forma como trata a sua esposa. Você faz diferença o que é entre santo e o que é profano. Contra a mulher, como trata o seu esposo. Filho, você faz distinção entre o que é santo e o que é profano. Quando lida com os seus pais, é obediente, é humilde, honra pai e mãe. Patrão, você honra os seus empregados. Empregado, você honra o seu patrão. Você faz distinção entre o que é santo e o que é profano. Você ocupa o papel que Deus designou para a sua vida.
Então temos que saber esta doutrina, a doutrina da separação. E o diabo sabia. E nós também o devemos saber. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profano no meio deles. O demónio sabia. 2 Coríntios 6, 14, 18. Não vos prendais ou punhais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o descrente? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí no meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que é que o apóstolo Paulo está aqui a ensinar a este povo? Estava a ensinar sobre a cultura profana, idólatra, sensual. A igreja de Coríntios passava grandes dificuldades no tocante de todas estas coisas que eu acabei de citar. Vivia um tempo profano. Vivia um tempo pecado no meio da igreja. O apóstolo Paulo tinha na primeira carta a enfiar faca profundamente, independentemente dos dons, dos talentos, da forma como eles se manifestavam em Cristo. Mas havia algo que tinha que ser tratado, separado. Eles tinham que ser edificados, exortados. Então não se misturem, não façam parte. Sejam separados de Deus. Não andem em jugo desigual. E o apóstolo Paulo, o jugo era um pedaço de madeira. Não sei se vocês sabem, aquele pedaço de madeira onde era colocado nos bois, não é? Na lavoura, digamos assim. E o que é que o apóstolo Paulo quer citar aqui? É que não era possível colocar na lavoura um jugo, 2 animais, um boi e um cavalo. Tinha que ser cavalo com cavalo, boi com boi, para que aquela lavoura fosse feita em condições, com menos esforço, em menos dificuldade, quer para um, quer para outro. Que trabalhassem de igual forma, que o trabalho fosse produtivo. Não sei se você está a apanhar o que eu estou a querer dizer. Jugo desigual não traz produtividade, não traz facilidade. Um jugo desigual na igreja, no matrimónio, nos relacionamentos, nas amizades, vai dificultar e quem sabe vai fazê-lo perder o foco. Está a entender? Então nós cristãos jamais podemos andar em jugo desigual. Você que pretende namorar, procura um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tenha o mesmo jugo, alguém que siga os mesmos caminhos. Ora a Deus, não ora a Deus um dia, 2 dias, ora 3 dias, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas se assim for necessário. Mas não ceda. Não se relacione com pessoas que falam, blasfemam, mentem, murmuram sobre o seu Deus. Não ande com essas pessoas. Não ande. Não ande. O que é que eu tenho contigo, Jesus? Tu não tens nada comigo e eu nada contigo. Malaquias 3,18 diz o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E se nós temos que manifestar destaque, é entre aqueles que são justos, é entre aqueles que servem a Deus. Nós temos que servir a Deus, revelar que somos Deus. Temos que ser sal e luz desta terra. E se Deus colocasse agora os seus binóculos lá do seu alto e sublime trono e olhasse para a igreja, Ele conseguia encontrar a distinção sobre o justo e o injusto, aquele que serve e o que não serve. Ele olha para a sua vida e para o seu lar. Será que Ele conseguia ver um destaque, uma luz mais brilhante?
Alguém não, ele dizia, não, ali está um homem e uma mulher de Deus. Ali está um homem que não só serve com as suas mãos, mas serve de coração, alma e espírito. Fazer a diferença não é só fazer, é fazer com a intenção de fazer, com o coração certo, com a intenção certa. Você pode servir milhares de anos nesta igreja, mas se não fizer com a intenção certa, de nada vale. Cai no sequetel furado a sua oferta. Com que coração você faz? Com interesse próprio? Para ganhar reconhecimento? Não. Como você manifesta a diferença entre o justo e o injusto? Nas ruas, nas praias, nos cinemas, nas escolas, nas casas, nas universidades. Você tem sido distinto lá no seu trabalho. Você tem causado arrepios àqueles que estão no meio de si, simplesmente por ser cristão. Porque ser cristão neste mundo vai causar muito incómodo. As pessoas vão ficar incomodadas. Não vai ser normal. As pessoas vão querer... Tem feito isso? Segunda verdade. Primeira verdade, doutrina da separação. Segunda verdade, incontestável. Ele revela a divindade de Cristo neste texto. Ele revela a divindade de Cristo neste texto. O demónio, entendemos que o demónio era bom em cristologia. Você já estudou sobre cristologia? O diabo diz, o que temos nós contigo, Jesus. O que temos nós contigo, Jesus. Mas vai mais longe. O que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. O diabo sabia quem era Jesus. Para o diabo, para Satanás, para este demónio, não era só uma personagem. Para este demónio, a verdade não se baseava só num alguém influente na história. Alguns um político, para alguns um revolucionário. Para o demónio era Jesus, não só personagem, mas o Filho de Deus. O Filho de Deus. O demónio sabia sobre cristologia, sabia, entendia quem era. Nos dias de hoje, nós sabemos que filósofos conhecem, os ateus conhecem o Jesus, sabem quem é Jesus. Os catequistas conhecem Jesus, os católicos conhecem Jesus, os afrodescendentes conhecem Jesus. Todo mundo, você pergunta aí na rua, Jesus, todos sabem. No máximo, o que é o treinador do Flamengo? Não, o outro. Ok, também já ouvi falar. Para muitos Jesus é só uma personagem do livro de história. Depois de Jesus, antes de Jesus. Depois de Cristo, antes de Cristo. Para muitos é só aquele que dividiu a história, mas não, para nós cristãos, é Jesus o Filho de Deus. E o demónio sabia. Jesus, o Filho de Deus. Então o demónio sabia da sua divindade. Ele sabia que aquele homem que pisou aquele lugar, naquele momento, tinha poder. Era um filho de Deus Altíssimo. Não era somente um profeta. Não era somente uma personalidade. Não, era o Filho de Deus e tinha poder. Tinha poder. Em Atos 19:15 fala sobre quando os filhos de Seva vão tentar expulsar o demónio. E fala que o demónio dá umas cacetadas bem fortes nestes filhos, não é? Agride-os, arranca, rasga as suas roupas, manda-os embora e envergonha-os, não é? Mas antes de tudo isso, os demónios dizem algo, dizendo assim: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Será que nós temos cultuado a Deus, temos vindo à igreja e ainda não entendemos quem Jesus é? Será que usamos textos bíblicos durante a semana, mas sem entendermos a profundidade e o poder dos mesmos? Será que nós cultuamos verdadeiramente com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, a Jesus que é divino e Filho de Deus Altíssimo? Eu quero dizer uma coisa: se não o tens feito com toda a intensidade, eu quero dizer que este demónio, as pernas dele balançaram com a chegada do nosso Jesus. Este demónio tinha conhecimento da divindade de Cristo.
E ele tremeu. E eu quero dizer que ele não falava de uma forma irónica. Este demónio estava a dizer: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Ele estava a falar com medo, com tremor. Ele estava amedrontado, ele estava arrepiado, ele estava com receio daquilo que podia acontecer. E nós, Igreja de Cristo, temos andado nós com temor e tremor diante do Deus Altíssimo. Conhecemos nós o verdadeiro Jesus. Conhecemos nós o verdadeiro Jesus como este demónio conhecia. Porque quando nós temos revelação de quem é Jesus, a nossa vida manifesta no nosso diário. No nosso dia a dia. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo exorta a igreja de Coríntios. E todos nós sabemos, que eu acabei de citar anteriormente, que aquela igreja estava uma desordem total. E Paulo vai dizer o seguinte: recupera o bom senso e parem imediatamente de pecar, porque alguns de vós não têm conhecimento de Deus. Todos estavam na igreja de Coríntios. Era dos Charamanais, o Pentecostes, toda a gente sorria, saltava, ria, batia palmas, mas alguns não tinham conhecimento de Deus. E independentemente dos saltos, dos sorrisos, de tudo isso, das luzes, das palmas, das danças, eles estavam a pecar. Estavam a pecar. A falta de conhecimento faz com que nós pereçamos. Pereçamos. E Paulo exorta à igreja: vocês estão sem conhecimento do verdadeiro Deus. Salmo 50, Deus exorta ao povo de Israel: fizeste estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era como tu? O que é que o texto do salmista está a querer dizer? Que existe aqui uma diferença entre nós. Que nós não podemos chegar perto de Deus de qualquer maneira. O salmista está a exortar a igreja: mas agora pensas que vens com qualquer veste, qualquer penteado, com qualquer coração? Eu não sou como vocês, eu sou santo. Então sede santos também. Sede santos. E o demónio, quando diz Jesus, Filho de Deus, a ideia do texto está a dizer assim: este é o Messias. Este é o Messias. Jesus, Filho de Deus. Este é o Deus encarnado. Este é Jesus, o Salvador da humanidade. É o que sai da boca do demónio. É o que sai. Ele é o Salvador. Então, indiretamente, e para que todo aquele povo pudesse ver, de certa forma é uma lição para toda a igreja nos dias de hoje e para todos aqueles homens que ali estavam. O demónio, sem dar conta, indiretamente estava a dar a Jesus toda a honra merecida. És o Salvador que temos. E como eu falava, temos nós dado honra a quem merece honra. Temos nós honrado a Jesus. Temos honrado mais os homens que a Jesus. Conhecemos nós este Jesus. Conhecemos nós, pastores, este Jesus que é divino, que é santo, que é poderoso. Conhecemos este Jesus que salva. Ou conhecemos um Jesus só que provê, que alimenta, que supre, que abençoa na terra, e nos esquecemos daquele que nos quer dar a vida eterna. Qual é a interpretação que nós damos ao nosso Salvador? Aquele que nos enche a despensa? Aquele que nos dá trabalho? Aquele que abre as portas para abrir uma porta no CEF, ou na Segurança Social, ou nas finanças? Não, é mais do que isso. É o nosso Salvador. Sabemos nós que Jesus tem duas naturezas, sim ou não? Natureza humana, natureza divina. 100% homem, 100% Deus. Se entendemos isso, um homem que Deus desceu dos céus, se despiu, se esvaziou de si mesmo, mas um ser vivente que existiu entre nós e se manifestou como Deus no meio de nós. Duas naturezas. E há um exemplo sobre isso muito claro. Quando ele vai no barco com os seus discípulos, e a Bíblia diz que Jesus dormia, verdade? Como homem, natureza humana,
Mas, em determinado momento, o medo assolador toma posse daquele barco e dos seus discípulos. Eles dizem: Jesus, meu Deus, a tempestade. E ele se levanta e diz: stay cool na margem sul, tempestade, acalma-te. Verdade? Natureza divina. Então, Jesus, a união hipostática, assim que dá um nome estranho, a unidade de duas naturezas, tanto a divina como a humana, e ele manifesta-se assim. Temos nós conhecimento disso. Conhecemos também nós os ofícios de Jesus enquanto Filho de Deus nesta terra. Ofício de sacerdote, de profeta, de rei, desempenhados aqui nesta terra. O honramos como sacerdote, sumo sacerdote. O honramos como profeta que desceu a este mundo para anunciar o reino de Deus, para anunciar aquilo que era, aquilo que é e aquilo que virá. Honramos o nosso Jesus como o verdadeiro rei. O rei eterno, o rei dos reis, o rei soberano, o rei que merece toda a honra, glória e louvor, o rei que nos dá a oportunidade de chamar de Pai, Pai querido, Pai amado, aquele que governou, governa e governará para todo o sempre. Conhecemos nós esse Jesus. Eu quero dizer uma coisa: o demónio conhecia. O demónio conhecia. E nós, igreja, temos que o conhecer também. Terceira verdade revelada nesta manhã: o demónio revela o poder de Deus. Jesus, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Vieste tu, o texto diz, vieste tu aqui para nos atormentar. O que vieste aqui fazer? Atormentar-nos. E o sentido grego aqui, literal, é de uma tortura. Um interrogatório. Atormentar-nos dá a ideia no grego de: vieste tu aqui torturar-nos, vieste aqui interrogar-nos. Quantos aqui já foram interrogados pela polícia judiciária? Não tens marca? Não deixaram marca? Mas foi uma alta pressão, não? Meteu medo de lá estar? Meteu. E deve ter sido um crime leve, não foi, Ana Rita? Ou roubaste, mataste alguém, não? Foi ao de levezinho. Mas o interrogatório na polícia judiciária, você é cometido, é levado a uma grande pressão psicológica. Você só de estar sentado numa cadeira lá frente ao polícia, ao agente, você já se sente intimidado. Agora imagina só na posição deste demónio e de Jesus Christ diante do demónio. O temor que ele tinha, o demónio sabia o mal que ele já havia provocado, o mal que pretendia fazer. E ele está diante do advogado justo, fiel, poderoso, majestoso. E no grego este atormentar é um interrogatório poderoso. Um interrogatório que vai torturar as trevas, vai esmagar as trevas, aniquilar as trevas. E o demónio sabia o seu destino. Vieste aqui para nos atormentar. E é explícito neste texto. Olhando para o demónio devia estar: vieste aqui para nos atormentar. Mais ou menos isso. Com as pernas. Vieste-nos aqui para nos aniquilar, para nos matar, para nos lançares no lago de enxofre, para nos desmordaçares. Vieste aqui fazer. Acreditamos nós no poder de Deus. Igreja, estou a passar por tanta dificuldade na minha vida. Que vai ser da minha vida? Como se vai resolver? O demónio sabia. O demónio tinha conhecimento do poder de Deus. O demónio sabia o que iria acontecer. Sabe o povo a quem Deus se revelou e se revela através da sua palavra, do poder de Deus, o que vai ser da sua vida? Vai ser uma bênção. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto final. E se correr mal, alegrai-vos. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. E se continuar a correr mal, a caminhar de 2 em 2, se um cair o outro levanta, siga Marinha, vamos em frente. Mas eu não tenho nada, não importa, não tens prata nem ouro, mas tudo aquilo que tu tens, ainda tens, que é mais poderoso daquilo que poderias ter, tu dás. Levanta-te e anda. Não tem que ser meramente versículos bonitos, lindos, tem que ser versículos intencionais, vividos. Muitas vezes nós, sem darmos conta, esquecemos de algumas doutrinas, que é a doutrina do poder de Deus. O que Deus tem poder para fazer nos dias de hoje.
E existe uns ensinamentos sobre a pessoa de Maniqueu. Quem foi Maniqueu? Maniqueu era alguém que achava que Deus e Satanás tinham mais ou menos o mesmo poder. E Maniqueu passou para as pessoas, para os seus discípulos que ainda existem nos dias de hoje, sem darem conta, somos discípulos de Maniqueu, ok? Que entendemos e percebemos que Satanás e Deus estão no mesmo nível e que é nos 90 mais 8 que Deus ganha o jogo. Não é isso. Escuta, Deus e Satanás não estão num braço de ferro. Satanás nem tem capacidade de estar numa mesa e erguer o seu braço para disputar a Deus. Se pudéssemos equiparar entre Deus e Satanás, acabei de pisá-lo, sem dar conta. Não é? Oh, pisei Satanás. Meu Deus, pisei outra vez. Mas nem muita gente crê nisso. Se pudéssemos equiparar Deus e Satanás, nem o consegue ver. E muitas vezes nós achamos que as nossas tempestades, os nossos adversários são maiores que Deus, mas não, o seu Deus tem poder. E Ele vive em si. O diabo diz, vieste-nos para nos atormentar. E com esta frase o demónio revela duas coisas. Primeiro, revela reconhecer o ilimitado poder de Deus. Revela conhecer a sua limitação. O diabo é limitado e ele sabe. Só que mesmo sabendo que tem poder limitado, confronta os filhos que deviam perceber o seu poder ilimitado em Cristo Jesus. Quantos entenderam o que eu disse? O diabo, mesmo sabendo do seu poder limitado, atormenta com perseverança os filhos de Deus que deveriam conhecer o seu poder ilimitado em Cristo Jesus. Aponta aí ou vê depois na gravação para que você entenda o que eu estou a querer dizer. Ele tem perseverança ainda sendo limitado. Que perseverança teremos nós, sabendo ou devendo saber que em Cristo somos mais que vencedores. Entende isso? Então o diabo diz, eu posso ser atormentado. Por outras palavras, eu posso ser resistido. Eu posso ser vencido. É o que ele diz. Outra verdade que ele reconhece a autoridade de Jesus. E ele está a dizer, eu posso ser atormentado por ti, Jesus, porque tu és mais poderoso que eu. Olha o poder que você tem, o poder ilimitado, quando você está em Cristo. Quando você verdadeiramente está em Cristo, você pode dizer, que tens tu connosco, ó Satanás? Arreda-te-me, Satanás. Arreda-te-me, potestade. Arreda-te-me, principado. Arreda-te-me, filho do cão. É isso que você tem capacidade de fazer. O demónio tremeu. O demónio diz, tu és mais poderoso que nós. Ele reconhece, meu irmão. Tira esse lamaçal dos seus olhos. Chore na presença de Deus para que você possa entender que diante das adversidades, dos ataques do maligno, você é vencedor, meu irmão. Entenda a doutrina do poder de Deus. Não há um braço de ferro, não há prolongamento ou prorrogação, assim que se diz no Brasil. Prorrogação, não há cá prolongamento, não há descontos. Aliás, nem há primeira parte. Aliás, o jogo nem começa em Deus. Ele já está mais que vencido. Já foi decretado. Está consumado. Foi levado na cruz. Está consumado. Glória a Deus. E a primeira menção que existe sobre o poder de Deus está escrita em Gênesis. Gênesis 17, versículo 1 diz o seguinte: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Sê perfeito, anda na minha presença e sê perfeito. Olha o que Deus dá a oportunidade de nós sermos perfeitos. Anda na minha presença e sê perfeito. Ser perfeito. Ser perfeito. Ser perfeito. Vamos ficar de pé.
Quarta verdade incontestável, que de pé e que o seu coração no trono de Deus, nós como igreja temos que entender. Eu quero pedir a tua máxima atenção para isto, porque a nossa insensibilidade muitas vezes se revela por causa do nosso desconhecimento. E a quarta verdade incontestável que eu vou te citar aqui é para que você entenda e mude de vida rapidamente. Satanás, o demónio, disse que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Vieste aqui nos atormentar. E depois cita algo muito importante. O que fazes tu aqui antes do tempo? O que vieste fazer antes do tempo? Por que é que estás a agir antes do tempo? O diabo sabia e entendia sobre escatologia. Ele sabia que o tempo ainda não havia chegado. O demónio sabia que não era, ainda as condições terrenas ainda não se haviam reunido 2000 anos atrás. O demónio estava a dizer que sabia quando é que Jesus viria buscar a sua noiva, a noiva adornada, a noiva preparada. O diabo estava a dizer, o demónio estava ali a citar a Jesus. O Jesus estava a dar oportunidade àqueles que ali estavam para verem, olha, filhos, discípulos, igreja, povo de Deus, olha o que ele sabe, olha a sensibilidade que ele tem, olha o medo que ele tem. Ele consegue discernir os tempos. O demónio sabe, o das trevas sabe, aquele que veio para matar, roubar e destruir sabe. E vocês, que já comeram do pão da vida, que já beberam das águas vivas, que têm conhecimento da verdade, vocês que me aceitaram como Senhor e Salvador das vossas vidas, vocês conseguem entender que está próxima a vinda do Senhor? Será que nós conseguimos viver sabendo, entendendo que a vinda de Cristo está próxima? Porque não basta saber, igreja. Não basta estudar sobre escatologia. Tem que viver a escatologia. Saber viver de acordo com o conhecimento de escatologia. A vinda de Cristo. Tem que saber viver. Sabem como é que uma igreja vive? Entendendo que o fim está próximo. Ela busca santidade. Ela busca fervor espiritual. Ela busca estar em comunhão, juntos, unidos. Ela não cultua de qualquer maneira. Ela não chega atrasada no culto, que é mais um culto. Não, ela está presente. Ela está presente no culto para adorar e honrar e louvar ao Senhor. Ela participa na igreja. Ela participa na obra. Ela honra a sua liderança. Ela abençoa. Ela é como participante nas missões. Ela abraça a noiva. Ela se adorna diariamente. Ela quer estar na vigília. Ela compartilha versículos. Ela faz parte da igreja. Ela não quer ser só braço ou pé ou unha do dedo desfalcada. Não, ela quer ser braço, ela quer ser perna, ela quer ser tronco, ela quer ser tudo na igreja. O demónio sabia. O demónio sabia. Ainda não vieste-nos atormentar antes do tempo. Meus amados irmãos, o fim está próximo. E só subirá aqueles que se encontrarem santos, adornados. Só subirá, só herdará o reino de Deus e a sua justiça, só estará eternamente com Cristo. Aquele que aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e aqueles que se mantiverem santos, purificados, separados deste mundo, aqueles que escolherem fazer aquilo que apraz o coração de Deus, esses viverão, esses serão recolhidos pelo Senhor. Então nesta manhã, meu irmão, se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu não sei se Ele virá hoje pela tarde ou se Ele virá pela noite. Eu não sei se Ele virá amanhã buscar a sua igreja. Eu não sei quando é que Ele virá buscar os seus santos. Mas eu sei que Ele virá. Ele um dia virá buscar a sua noiva.